A paz do Senhor Jesus, estamos aqui hoje para mais um momento de reflexão. Hoje o texto que desejo refletir com vocês encontra-se no Evangelho de São João, no capítulo 12, versículo de número 26. Jesus diz assim: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Queridos irmãos, está cada vez mais difícil, nos dias de hoje, encontrar pessoas que têm o desejo no coração de servir, de trabalhar, de lutar pela obra de Deus. O que na realidade nós encontramos em grande número são pessoas querendo ser servidas, são pessoas querendo que tudo venha à sua mão de uma maneira fácil, de uma maneira simples, sem esforço, sem dedicação, sem luta. Jesus, ao contrário disso tudo, ele nos deu o exemplo de servo. Quando lá em Marcos 10, 45 ele disse: Porque também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O primeiro e papel fundamental de Jesus ao vir até essa terra não foi para se promover, não foi para ganhar mídia e nem atrair a atenção sobre si, pois como nós vemos em muitos textos bíblicos, ele chega a declarar e a dizer: olha, não digam quem fez isso por você. Ao curar alguns enfermos, ele mandava que estes ficassem em silêncio e não contassem aos outros que ele havia feito, porque Jesus ele não queria atrair a atenção sobre si, mas ele queria atrair a atenção para Deus, para que o povo reconhecesse Deus em suas vidas. E dessa forma ele foi o maior exemplo de servo para nós. E hoje o cristianismo tem virado muito em querer, em ter, em possuir, mas ninguém quer doar, ninguém quer se pôr, dizer: eis-me aqui, dizer: Senhor, faça de mim o que queres. Está difícil encontrar pessoas que se coloquem numa posição de servo. Veja que os próprios profetas já haviam revelado Jesus como servo. Isaías, em uma de suas profecias, ele chama Jesus Cristo de servo, falando que ele viria e resgataria e sofreria como um servo do Senhor. E realmente um servo de Deus, ele sofre, ele passa dificuldades, ele passa por lutas, ele passa por problemas. Servir não é fácil, servir não é algo simples de se fazer, mas é o que nós devemos fazer, porque Jesus deu o maior exemplo para nós, para que nós venhamos segui-lo de verdade. Jesus disse que nós precisávamos seguir seu exemplo de abnegação. E em Marcos 8, no versículo 34, ele chama a multidão e ele diz: Olha, se alguém quiser vir após mim, então negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir ao Senhor Jesus exige uma extrema abnegação de nossa parte. Exige uma restrita decisão de deixar os nossos anseios, os nossos desejos e fazer conforme o Senhor quer. Fazer e cumprir a real vontade do Senhor em nossas vidas. Muitas das vezes, a ação do servo revela
que ele, muitas das vezes, não quer fazer, mas ele acaba sacrificando o desejo da sua carne, porque ele tem o desejo de satisfazer ao seu Senhor. E o nosso Senhor é o Senhor Deus que nos salvou e nos resgatou. É difícil olhar e ver que cristãos hoje estão muito preocupados no que vão fazer no dia de amanhã, no que vão conquistar, no que vão receber. Cristãos saem de casa hoje não com o intuito de ir à igreja para servir a Deus. Não estão com o intuito de sair de suas casas, ir até o templo para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, mas para ver o que o Senhor tem a dar a ele naquele dia, para ver o que o Senhor vai falar com ele, o que o Senhor vai entregar nas mãos dele. E muitas igrejas têm se enchido hoje porque só têm oferecido coisas às pessoas. Têm oferecido um evangelho de portas abertas, um evangelho de chaves, um evangelho de conquistas, um evangelho que demonstra que a pessoa pode receber muitas coisas e que Deus vai conceder e vai fazer muitas coisas na vida dela. Eu não estou dizendo com isso que Deus ele não faz, porque eu creio em um Deus poderoso, em um Deus forte e que realiza grandes coisas. O que eu estou dizendo a você agora é que tem sido difícil encontrar pessoas que dizem: eu vou sair da minha casa, ir até a igreja, ir até um determinado lugar, porque eu sirvo ao Senhor e eu preciso ir lá para cumprir um trabalho. Eu estou a serviço do Senhor. O apóstolo Paulo é também um grande exemplo para nós, porque quando ele escreveu a Timóteo, ele disse: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de satisfazer aquele que o chamou, aquele que o alistou. Ele sabia que aquele que é um servo realmente do Senhor, ele tem a preocupação em agradar a Deus, ele tem a preocupação em adorar ao Senhor, em buscar ao Senhor, em trabalhar para Ele. E é triste, querido irmão, querida irmã, saber que hoje isso tem faltado. Jesus está procurando servos verdadeiros nesse dia, pessoas que estejam comprometidos a trabalhar no seu reino. Nós vemos muitos obreiros, muitos pastores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E estes têm pregado diversas mensagens, palavras, e aparentemente têm servido. Mas precisamos fazer uma análise para ver se realmente o que nós estamos fazendo é servir a Deus, é servir a obra do Senhor. Muitos destes obreiros que estão aí espalhados pelo nosso país e pelo mundo não estão servindo ao Senhor verdadeiramente. Estão apenas usando o Evangelho para se promover, para atrair a atenção, para ganhar mídia, diferentemente do que Jesus falou. É por isso que Jesus disse: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Porque grande é a obra que Deus tem a fazer e a realizar nesta terra, mas está faltando trabalhadores. Está faltando pessoas comprometidas em servir a obra do Senhor. E um princípio que eu aprendi ao longo de todo o tempo na presença do Senhor, e um dos maiores e melhores ensinamentos que eu recebi, é que eu preciso ser servo. Quando nós somos servos, nós somos verdadeiros cristãos, porque somos iguais a Cristo. Quando nós somos servos, nós temos a nossa oração respondida com eficácia, como Jesus disse em João 14, 23 e 24. Ele disse que tudo aquilo que pedimos em oração crendo receberemos. E ele disse assim:
eu farei aquilo que você pedir, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus tem o prazer de responder àquele que serve realmente ao Senhor, aquele que serve de todo o seu coração a Deus. E em terceiro lugar, Jesus Cristo também garante ao servo do Senhor, aquele que o serve de todo o coração, que serve de verdade, ele promete vitória sobre o mundo. Não é fácil os dias em que estamos enfrentando, são muitas lutas, são muitas provas, muitos problemas nós enfrentamos. Mas o Senhor disse, através de João mesmo, lá em 1 João capítulo 5, versículo 4, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é o que nos conduz a ser servos verdadeiros do Senhor. E quando somos servos leais a Deus, ao Senhor Jesus, então significa que nós temos fé nele. E se nós temos fé nele, nós temos vitória sobre o mundo, sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre as lutas. Porque hoje existem muitos cristãos que não conseguem vencer, que não conseguem transpor os muros, que não conseguem ultrapassar as barreiras, os problemas que surgem em sua frente, porque muitas das vezes eles têm se deixado levar pelos problemas e as lutas, e eles têm olhado apenas para o que Deus pode fazer por ele. Mas nós temos que nos perguntar: o que é que eu posso fazer para Deus? Não o que Deus pode fazer por nós. O que Ele pode fazer por nós já está revelado na sua palavra. Mas através dessa fé que João fala e emprega no texto, a fé que vence o mundo, é que nós servimos ao Senhor, é que nós trabalhamos para Ele. Então, quando nós precisarmos, a nossa oração será respondida rapidamente. O Senhor nos ajudará, o Senhor dará o escape, o Senhor abrirá portas. E aí você não precisa ficar fazendo esforço para conquistar, para alcançar, porque você serve ao Senhor de verdade, porque você trabalha na sua obra. Fique com essa palavra, meu irmão. Sirva ao Senhor de verdade, e você vai ver que o Senhor te honrará nessa terra e aonde você estiver. Deus te abençoe e até a próxima.